Oi, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Tô aqui para gravar para você o estudo desse livro, né? Barulho barulho de carro, peço perdão, né? Porque é muito barulho, gente. Morar em beira de rua é complicado. Olha só, é os principais personagens bíblicos de A a Z. É que, né, dá um efeito espelho, não dá para você ver. Vou tentar botar o celular do outro lado para você ver o que nós já estudamos aqui. Você pode encontrar aqui no nosso canal. Quer ver? Olha isso. Olha, letra A, nós já estudamos. Letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G, H, I, J. Estamos na letra J, no personagem de Jesus Cristo. Que é aqui. Estamos aqui. Jesus Cristo, já na página 227. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar agora na segunda parte da história resumida, tá? Claro que nós temos muito mais personagens, por isso diz os principais personagens bíblicos. E como principal, claro que ele não poderia ficar de fora, né? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos agora para a história de Jesus, a segunda parte. Amém? Pai, em nome de Jesus, continue conosco, fale conosco, ministre conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz, aquilo que for de Ti, que nós venhamos reter, o que não for, que nós venhamos descartar. Fale conosco e através de nós, nesta aula de hoje, nesta tarde de quinta-feira, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, personagem estudado neste momento. Amém. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre Jesus. Mais um pouco, né? A palavra carpinteiro, nós encerramos assim ontem. A palavra ontem não, acho que foi na última aula ontem, eu nem consegui, né? Que eu tive uma agenda super lotada. Eu tô tendo que tirar algumas coisas da agenda para conseguir ministrar tudo. Vamos lá. A palavra carpinteiro é usada somente 2 vezes com referência a ele. Em referência a Jesus, Marcos relata que a multidão perguntava. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se é aqui mesmo, para mim não pegar errado com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente já leu. Isso, li isso. Aqui, isso mesmo. Marcos relata que a multidão perguntava, não é este o carpinteiro? Lá em Marcos, abaixa um pouquinho, filha, Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. E em Mateus perguntavam, não é esse o filho do carpinteiro? Mateus capítulo 13, versículo 55. A palavra usada em ambos os casos é tecton, que significa aquele que trabalha com materiais sólidos. Nós já falamos, né, que não necessariamente Jesus foi o carpinteiro que fazia madeira, cadeira, mesa, essas coisas, porque naquela época carpinteiro ele tinha um significado, né? A palavra usada em ambos os casos aqui, carpinteiro, significava tecton, que significa aquele que trabalha com materiais sólidos. Então, não necessariamente seria madeira. Ou seja, até ser carpinteiro, ou seja, poderia até ser carpinteiro, no sentido comum,
mas é bem mais provável que se refira a construtor ou escultor de pedras. Eu achei essa informação aqui bem interessante, muito embora, né, é uma informação de estudiosos. Paz do Senhor, minha filha, pastora Regina, chegando. Deus abençoe. Muito provavelmente, eles eram construtores, até porque seria muito difícil para um carpinteiro que trabalhava com madeira ganhar a vida em Nazaré, onde não havia muitos negócios e onde a madeira era rara e cara. Madeiras boas para construção eram normalmente importadas do norte, principalmente do Líbano, e usada para construção apenas de dos ricos, que não eram muito numerosos na Galileia, porque a Galileia não era um lugar de muitos ricos. Então, se Jesus e José trabalhava com madeira, era carpinteiro, né, na área de trabalhar com material sólido chamado madeira, eles, né, muito provavelmente não tinham nem muito trabalho, porque madeira era coisa que vinha de fora, era mais usado para ricos, né? E ali na Galileia não tinha muito rico, então é mais provável que esse carpinteiro, né, do significado tecton, significa mais aí como um construtor ou um escultor de pedra. Se é que havia algum rico em Nazaré. Olha só, na Galileia já era difícil, será que havia algum em Nazaré? Por isso tem até aquela frase que alguém diz ali, né? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Madeiras e árvore locais eram usadas para fazer jugos para os bois e arados, e isso, quando muito, dava apenas para proporcionar uma vida miserável financeiramente. Um construtor, no entanto, teria uma vida mais confortável, tá vendo? Em vez de pedra e adobe eram os materiais de construção mais preferidos daquela época. Então aqui é um estudo, tá? Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, mas há uma possibilidade, perdão, pelo significado da palavra carpinteiro, né? Significar tecton e tecton significar aquele que trabalha com materiais sólidos, e por madeira ser um material caro, muito caro, Galileia ser uma cidade pobre, que dirá Nazaré? Então há uma grande possibilidade de Jesus e José ter sido sim carpinteiro, no sentido escultor de pedras ou construtor, tá? Mas isso é uma possibilidade, isso é um fórum de estudo, tá? Que vale a pena considerar, mas que não vai mudar em nada na minha e na tua salvação, acreditar ou desacreditar dessa teoria. Vale a pena sabermos que a cerca de 1 hora de caminhada de Nazaré estava a cidade romana Séforis. Esta cidade havia sido... Pai do Senhor, pastora Josiane, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Séforis, né? Vale a pena tá. Esta cidade havia sido destruída alguns anos antes do nascimento de Jesus, quando Jesus ainda era menino. Os romanos e os judeus ricos estavam reconstruindo como uma cidade romana. Embora não haja menção de Séforis na Bíblia, Jesus certamente a conheceu. Principalmente, haja menção de Séforis na Bíblia. Jesus certamente o conheceu, principalmente porque era a cidade mais importante em toda a região que cercava Nazaré. Séforis ficava em uma colina
e à noite, as luzes da fogueira usadas, eu li ontem, né? Eu estou dando uma voltada aqui no tempo para poder dar continuidade. Da fogueira, fazendo um resumo anterior, né? Usadas para aquecer e cozinhar, podiam ser vistas a quilômetros de distância. Provavelmente tinha sido Séforis que Jesus tinha em mente quando ele disse: não pode esconder uma cidade construída sobre o monte, lá em Mateus 5,14. Nada se sabe mais sobre a vida de Jesus durante 18 anos, aqui nós também mencionamos, né? Até os seus 30 anos. Bom, então vamos agora para a parte que nós paramos, né? Deixa eu me encontrar. Eu acho que foi por aqui, né? O ministério de Jesus. Nós falaríamos hoje sobre o ministério de Jesus, não é isso? Então eu já dei um resumo das últimas aulas rapidamente para você. Para hoje nós começarmos a falar sobre ministério. Nós falamos do nascimento, da infância, nós falamos que Jesus, né, a única vez que ele é mencionado na infância já foi aos 12 anos de idade, quando ele foi ali encontrado no templo, deixado um dia de viagem para trás, e depois os pais, Maria e José, voltaram desesperados, e ele disse, porque se preocupa, né, não imaginava que eu estaria na casa do meu pai. E ali a última vez que José é mencionado, dissemos também, né, sobre aqui, como eu já falei, a possibilidade desse carpinteiro ser, né, construtor ou escultor de pedra. Já mencionamos também que Jesus provavelmente teve uma infância muito normal, né, muito saudável, muito infantil, muito criança. Ele foi criança, né, porque não se relata nada da infância dele, né, dos 12 anos para frente. E nós falamos também que, né, ele pode ter caído, machucado o joelho, pode ter sido uma criança normal, levado chinelada, coisa de criança normal, né, que a gente não pode garantir, mas também não tem como inventar, porque a Bíblia não relata, e se a Bíblia não relata, a gente tem que tomar cuidado, pode estudar, mas não pode trazer como uma verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do ministério. Falando que José, né? Ele provavelmente morreu, não esteve presente no ministério na hora da morte, que senão Jesus não tinha passado ali a responsabilidade da mãe, porque os filhos mais velhos, o mais velho, o primogênito, é que cuidava da mãe. Então, mesmo com o ministério de Jesus, acredita-se que Jesus cuidou da mãezinha dele até o último momento, quando ele passa ali a tutela para o seu irmão, né, João. Aqui hoje nós vamos começar a falar, então provavelmente José já tinha morrido, mas a Bíblia não relata do que nem quando José morreu. O ministério de Jesus, nós vamos falar um pouquinho hoje. O ministério de Jesus se iniciou após o seu batismo em Mateus 3, capítulo 3, versículo 1, mencionado também em Marcos, capítulo 1, versículo 4, mencionado ainda em Lucas, capítulo 3, versículo 23, e também em João, capítulo 1, versículo 6, nos 4 evangélicos, é mencionado o batismo de Jesus. Os 4 evangélicos falam que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma de pomba. Nos evangelhos sinóticos, ouve-se a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mateus 3,17. Após o seu batismo, Jesus foi para o deserto a fim de jejuar, orar e meditar. Ele permaneceu no deserto por 40 dias e, enquanto estava lá, foi tentado pelo diabo. Após um longo período de jejum, Jesus teve fome e foi tentado a usar o seu poder espiritual para obter comida, em vez de confiar que Deus supriria as suas necessidades. Usar os dons para servir a si mesmo e não a humanidade seria contrário ao propósito de vida do Messias. Olha isso, vou dar uma parada aqui. Você que tem dons espirituais, às vezes pode se questionar. Eu tenho dom de cura, mas não consigo me curar. Eu tenho dom, né, de falar e convencer as pessoas do caminho errado,
do mal, ou digamos assim, de levantar uma pessoa, mas eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Queridos, o dom, eu já fiz um estudo de dons na igreja, os dons, eles existem, não são para nós. Nós recebemos eles para servir o próximo e não para nós mesmos. E até na ética, né, do profissionalismo, você vai entender que isso é de Deus, isso é fato. Um médico não pode se automedicar. Um professor não pode se autodiplomar. Um psicólogo não pode se autoavaliar. Temos que sempre fazer pelo próximo e receber do próximo para nós. E assim também são com os dons espirituais. Assim também são com a nossa vida. Quando Deus te dá um dom, é para você servir o próximo, não para você se beneficiar dele. E aqui o diabo queria fazer Jesus se beneficiar do dom dele no deserto, né? E começou a tentar Jesus ali dentro daquele, né? Usar os seus dons para poder servir-se a si mesmo. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não caiu nessa astuta cilada do inimigo. E te convida também a não cair, a prestar atenção, a se cuidar, a se proteger quanto a isso. Bom, isso era o que o diabo queria, corromper o propósito central da vida e ministério de Jesus. Mas Jesus sabia muito bem do seu poder não era para benefício próprio, mas sim para abençoar as pessoas. Ao resistir às tentações, Jesus encerrou seu jejum e partiu para cumprir seu ministério. Lucas 4:14. E a partir daquele momento, ele deixou a vida de isolamento em Nazaré para a assunção do seu papel como Messias, mudando-se geograficamente para Cafarnaum, na Galileia, Mateus 4:13. Não há como precisar uma crônica diária das atividades ministeriais de Jesus. O que existe são informações ocasionais sobre tempo e lugares, porém são insuficientes para proporcionar uma exposição minuciosa daqueles dias. A partir dos evangelhos sinóticos, está claro que grande parte do ministério de Jesus aconteceu na Galileia, através de um considerado itinerário de viagem entre cidades e vilas. Cafarnaum mostrou ser um local ideal para Jesus viver durante o período do seu ministério, por causa da localização central das margens do Mar da Galileia. Além disso, Jesus fez uma viagem fora dos limites da Palestina, para Tiro e Sidom, Marcos 7:24. Outra viagem levou Jesus e seus discípulos a um setor da região da Decápolis, que consistia de um grupo de algumas comunidades gregas localizada a leste do Mar da Galileia, Marcos 7:31. Além disso, houve uma retirada de Cesaria de Filipe, Marcos 8:27, que ficava ao norte da divisa com a Síria, e algumas atividades da Palestina, um território do leste do Rio Jordão, Marcos 10, capítulo 10, versículo 1. Por outro lado, através dos escritos de João, ficamos sabendo bem pouco sobre a obra de Jesus na Galileia, pois a maior parte da sua narrativa está centrada na visita a Jerusalém, especialmente em conexão com várias festas anuais dos judeus, como, por exemplo, a Páscoa, João capítulo 2, versículo 23, capítulo 6, versículo 4, capítulo 13, versículo 1, em João, a festa dos tabernáculos, João capítulo 7, versículo 2, a festa de dedicação, capítulo João, versículo 10, João capítulo 10, versículo 22,
e uma festa que João não especificou qual era em João capítulo 5, versículo 1, enquanto que os evangelhos sinóticos mencionam apenas uma, a Páscoa. Jesus, ao contrário do costume da época, não teve um treinamento rabínico formal, assim como Paulo teve, por exemplo, com Gamaliel. No entanto, ele foi capaz de determinar as necessidades espirituais de sua nação de maneira independente e indicar o caminho pelos quais os líderes judaicos haviam desviado seu povo, ao contrário da maioria dos doutores da lei da sua época. Jesus não se envolvia em um emaranhado de detalhes desnecessário e nem se envolvia em minúcias exaustivas, mas concentrava o seu discurso na verdade essenciais. Uma grande simplicidade caracterizava os seus ensinos e estes eram auxiliados por uma aversão a termos técnicos e pelo uso frequente da ilustração cotidiana, especialmente relacionada com as parábolas. Seus ensinos eram desenvolvidos em vários cenários sobre a declínio de uma montanha, à beira de um lago, nas casas, na sinagoga, nos templos em Jerusalém. E tudo isso estava aberto ao público. João capítulo 18, versículo 20. A maior prova de que, além de divino, ele também era humano, está na realidade de que tudo isso levava ele a um severo esgotamento das suas energias em seu corpo, a ponto dele precisar dormir durante uma viagem, conforme vai dizer Marcos capítulo 4, versículo 36 a 38, aquele episódio do barco, né? Essa habilidade de pertencer ao judaísmo e, ao mesmo tempo, se limitar à mentalidade dele, era evidente à sua vida. De certa forma, Jesus, o judeu, era ao mesmo tempo o menos judeu dos homens. Ele era, na verdade, um homem universal. E isso está evidenciado na maneira que ele gostava de se chamar Filho do Homem. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho, João 2. Havia acabado o vinho em um casamento, Maria, sua mãe, Maria, mãe de Jesus, havia pedido a ele para que solucionasse o problema. Jesus, em seu tempo, mandou que trouxesse uma grande quantidade de água e no mesmo instante elas foram transformadas em vinho e dadas aos servos para que fosse servido. Curiosamente, ninguém fora os servos soube o que aconteceu. João capítulo 2, versículo 9. Isso ensina que Jesus é mestre em resolver problemas sem expor as pessoas. O noivo, pela falta do vinho, curiosamente, houve um lugar onde Jesus não pôde realizar muitos milagres. Em sua própria cidade, Nazaré, a incredulidade dos nazarenos e a ausência de valores de pessoas, da pessoa de Jesus em sua própria terra, fez com que os milagres ali não se tornassem evidentes. Mateus 13, 53 a 58 e Marcos 6, de 1 a 6. Aqui eu quero só fazer uma pontuação, um ponto que se você não tiver fé, você não vai conseguir ver o milagre acontecer. Aqui em Nazaré, pouca coisa Jesus fez ou quase nada. Por quê? Porque os parentes dele, os conterrâneos dele, não conseguia ver ele como filho de Deus, não conseguia crer nele, não conseguia acreditar nos milagres. Aí o que acontece? Jesus, não é que Jesus não podia fazer, ele poderia passar por cima da incredulidade de todo mundo, mas quebraria princípios. E aqui ele já deixou isso como exemplo para que nós venhamos entender que se nós não tivermos fé, nós não vamos ver a glória de Deus. Por isso vai dizer, se credes,
verás a glória de Deus. Então, há um requisito importantíssimo para recebermos milagre e vermos a glória de Deus, que é crer, ter fé, acreditar. A incredulidade te afasta do teu milagre e das bênçãos do Senhor. Esse incidente é importante porque mostra, olha só, eu falei primeiro, hein? Mostra que a fé era especialmente necessária para que o povo recebesse seus milagres e cura. Curiosamente, tudo isso acontecia simultaneamente no meio de diferentes motivações que existiam no coração de todos aqueles que seguiam a Jesus. Talvez a característica mais frustrante para ele era a motivação egoísta de muitos que o seguiam. Nós vamos perceber que, né, toda vez que Jesus, Georgette, a paz, meu amor. Toda vez que Jesus... Abaixa um pouquinho, filho. Toda vez que Jesus fazia um milagre, ele falava o quê? Se credes, verá a glória de Deus, vai e seja conforme a tua fé, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Ele nunca diz, eu te curei, eu te salvei, fica comigo o que eu faço, eu aconteço, não. Mesmo a gente sabendo que vinha dele, o Filho de Deus, que Deus enviava através dele, ele atribuía a pessoa para que a pessoa entendesse que se não fosse a fé dela, nada aconteceria. Ele poderia estar ali, Jesus pode estar aqui, e ele está. Jesus pode estar aí do teu lado, e ele está. Mas se você não tiver fé e não crer nisso, nada vai acontecer na sua vida. Porque ele trabalha, né? O imã que atrai o milagre se chama fé. Amém? Fé que Deus está presente, fé que Jesus quer te dar, fé que o milagre vai acontecer. Tenha fé e verás a tua vitória. Isso ficou evidente em uma ocasião em que ele acusou a multidão de estar seguindo meramente por causa daquilo que ele poderia lhe proporcionar em forma de bens materiais, lá em João 6:26. Olha que forte isso. Em contrapartida, havia também aqueles que de bom grado esqueceram-se de suas posses, objetivos e lucros, casas e ente querido, a fim de se tornarem seus íntimos seguidores. Mateus 19:27. Amém, pastora Josiane, muito, né? Entre esses muitos exemplos de fidelidade e entrega, estavam os apóstolos, e Jesus lhe dedicava uma atenção especial para a preparação deles para serem os futuros líderes da igreja. Ali, um verdadeiro choque. Ali existia um ministério dentro de um ministério. E para esses homens foi um verdadeiro choque ouvir dos lábios de Jesus que ele deveria ir a Jerusalém para ali ser rejeitado e condenado à morte. É muito forte, né? Jesus estava preparando os discípulos, então tinha momentos que Jesus precisava passar mais diretamente com os discípulos e ensinar os discípulos para que eles fossem a referência, né? A continuidade da igreja na terra, e assim foi até chegar a nós. Na verdade, ao longo de todo o seu ministério, Jesus mostrou que seu destino era ser crucificado. Mateus 16:21, João capítulo 3, versículo 14. Mas esse sentimento se tornou ainda mais forte depois que eles estiveram em Cesareia de Filipe. Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 20. Os discípulos não aceitavam a ideia de que Jesus iria ser crucificado. Eles não conseguiam entender esse lado do propósito messiânico. Jesus estava se aproximando da cruz, sem nenhum apoio daqueles que estavam mais próximos deles. Por isso, não é de surpreender que quando a hora chegou, todos o tivessem abandonado. Dois assuntos parecem dominar o ensino de Jesus à medida que o momento do Calvário se aproximou. João capítulo 12, versículo 23 ao 27. Um deles é a rejeição pelos seus próprios povo, e o outro era o seu futuro retorno coberto da glória.
sobre sua rejeição, ele mencionou vários ensinos em parábolas que evidenciava isso. Ele é o nobre que visita o seu campo para se apossar do seu reino. Os cidadãos o odeiam e insistiam que não querem que eles o governem, e ele então retorna. Lucas 19, 14. Ele é o filho e herdeiro, cujo o súdito o desejam matar para se apossar da herança, mas com isso só conseguiram destruir a si próprio. Mateus 21, de 33 a 41. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Mateus 21, 42. Ele é o filho do rei, cujos convidados para o casamento rejeitaram o convite a fim de darem prosseguimento aos seus próprios interesses. Mateus 22, 2 em diante. Acerca do retorno em glória, ele ensinou que ele é o noivo, que espera que haja vigilância acerca do seu retorno. Mateus 25, 1. Ele é o Senhor que verificará a fidelidade do seu servo quando vier outra vez. Mateus 25, 14. Ele é o rei que irá julgar as nações. Mateus 25, 31. Glória a Deus, né? Esse estudo é muito, muito, muito forte. Deixa eu ver quantas folhas nós ainda temos para ver onde nós vamos parar. Vou ler mais um pouquinho e nós vamos ter a parte 3, tá? Tá muito, ainda tem umas 4 folhas aqui. Naturalmente, os 12 apóstolos enfrentaram dificuldades na adaptação à nova mentalidade que estava sendo compartilhada com eles através da pessoa de Jesus. Poucas horas antes da última ceia no cenáculo, eles ainda estavam disputando entre si quem seria o maior. Olha só, Lucas 22, 24. Mas ver o Senhor inclinar-se para lavar os pés de cada um, ouvindo-o falar mansamente sobre o amor por ele e sua oração para que fossem um nele, e depois vê-lo submeter-se tranquilamente à prisão e por seus algozes e se dispor a beber o cálice que o Pai lhe havia oferecido, lhe causou uma profunda revolução e o entendimento de que o Evangelho era um convite a uma nova vida marcada por prioridades e motivações diferentes do que até então eles ainda viviam em suas mentes. Quando estava chegando a hora de enfrentar o Calvário, eles se direcionaram para a última vez junto com Jesus a Jerusalém. A cidade estava abarrotada de peregrinos que haviam ido para a Páscoa, como também de multidões de zelotes que se preparavam sempre para incitar uma rebelião contra o domínio romano. As autoridades do templo ficaram a todo instante apavoradas com tumultos e rebeliões, porque os romanos julgavam-nas responsáveis por manterem a paz na cidade. Jerusalém, literalmente, era o pavio de uma dinamite, e a entrada triunfal de Jesus sendo saudado pela multidão como aquele que vem em nome do Senhor, acendeu o estupim. E ele sabia disso. Jesus não tinha a intenção de começar uma revolta, mas sabia que atrairia para si a atenção das autoridades, deixando-a assustada e enfurecida. Isso, na verdade, desencadeou o processo que levaria ao cumprimento do seu destino: prisão, crucificação e ressurreição. Pai do Senhor, Elaine Arruda. No dia seguinte, ele assegurou isso ao virar a mesa dos cambistas no templo para entender mais. Veja Caifás. História de Caifás. No entanto, Jesus era muito conhecido para que os guardas do templo tivessem coragem de prendê-lo em público.
Durante o início daquela semana, ele pregou no templo, discutiu com os fariseus e saduceus, Mateus 21, 23 e 22, 45, que tentaram sem êxito pegá-lo em suas próprias palavras. Pela noite, entretanto, ele e os seus discípulos saíram da cidade. Na primeira noite, eles ficaram em Betânia, a 3 ou 4 quilômetros de Jerusalém, provavelmente na casa de Lázaro, Mateus 21, 17. Parece que depois disso eles ficaram no Monte das Oliveiras, na parte externa da cidade, Mateus 24, 3. E isso não se trata de uma tentativa de se esconder, mas sim o fato de que as festas judaicas, a cidade ficava completamente lotada e as acomodações eram muito raras e caras, e muitos preferiam dormir em campos e montes ao lado de fora da cidade. As autoridades do templo queriam prender Jesus de um modo discreto e longe das multidões, mas era difícil encontrá-lo. Esta é a razão porque as autoridades estavam à procura de alguém que pudesse levá-lo a ele. E foi aí que Judas entra na história. Foi Judas que no final fez este favor. Então, igreja, amigos, irmãos, né? Igreja não, né? Estudiosos, eu vou parar por aqui, porque eu falei da infância de Jesus, eu já falei hoje um pouco do ministério, e amanhã eu vou tentar trazer aqui para você a traição de Judas, né? Quando Judas ali traz Jesus e começa ali o martírio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje é a segunda parte, nós vamos parar por aqui. Quero agradecer a sua presença, muito calor, não sei como é que tá aí, eu tô aqui, já tomei banho, mas eu tô suando já, né? Vontade de tomar outro, muito calor aqui no Alto da Serra, Petrópolis, eu não sei como está no seu bairro, e eu ainda vou pro monte, né? Ainda vou pro monte, vou esperar dar uma caída um pouco no sol para subir, porque eu tô novamente subindo o monte durante 30 dias, e hoje eu não posso, né? Só por causa, ontem eu fui 2 vezes, fui de manhã, fui cedo, né? E depois voltei à noite, foi uma bênção, e daqui a pouco eu vou estar subindo de novo, tá bom? Eu vou estar orando por todos. Camila, paz do Senhor, querida. Então, nós ficamos nessa parte, né? Já estudamos sobre o nascimento e a infância de Jesus, no primeiro capítulo. Hoje, no segundo capítulo, falamos um pouco sobre o ministério dele, né? De Jesus. E amanhã nós vamos entrar na parte de Judas, onde Judas o trai e começa ali o seu martírio. Provavelmente, né? Nós vamos conseguir terminar amanhã. Mas se não der para terminar, a gente continua, né? Mas eu acredito que dá para terminar amanhã a traição de Judas, a crucificação e todo o processo que o Senhor Jesus passou por nós. Hoje nós falamos relembramos, né, o que nós estudamos na aula anterior um pouquinho, né, sobre o ministério dele de carpinteiro, e nós falamos também sobre o ministério, falamos sobre a fé, né, que nós precisamos ter fé, porque todo o ministério de Jesus, toda a caminhada dele foi voltada à fé. Se nós não tivermos fé, nós podemos ter Jesus do nosso lado, que nada vai acontecer, e nós temos, porque ele está do nosso lado. Mas ele vai ficar com as mãos atadas, porque o Jesus só trabalha mediante a nossa fé. Por isso, em Nazaré, ele estava em Nazaré? Sim, ele estava em Nazaré. Mas a palavra vai dizer que pouca coisa, muito pouco ou quase nada, ele conseguiu fazer naquela terra, porque faltou o quê? A fé. O profeta não tem honra na sua terra, ou seja, não acreditavam nele, não creram nele. Então, o que aconteceu? Não receberam o milagre. Ele estava ali, mas não pôde fazer. Aliás, ele poderia quebrar e fazer, mas Jesus, nosso Deus, não quebra princípio. Então, não adianta Jesus estar. Você tem que somar Jesus com a sua fé. Você tem que crer que ele está, ele pode fazer o milagre, ele quer fazer o milagre e ele vai fazer o milagre na sua vida. Porque se você não tiver essa fé, ele vai ficar do teu lado olhando para você e esperando que você motive a sua fé, que você acredite que é a história que ele tem para você, que ele quer te abençoar, que ele tem o melhor para você.
Se você ativar a sua fé, tenha certeza, o teu milagre vai acontecer. Mas você precisa ter fé, porque todos os milagres que ele fez, se você ler todo o evangelho, você vai ver ele dizendo: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou, vai, seja conforme a tua fé, homem de pequena fé, homem de grande fé. Então, ative a sua fé, que aí sim o Senhor Jesus trabalhará em seu favor. Amém? Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Capítulo 2 da história de Jesus. Amanhã